Fala, minha diretoria botafoguense, tudo bem? Não, né? Tá uma merda, né? Mas olha só, eu resolvi fazer uma tabelinha aqui para ajudar nas contas aí, que eu sei que o botafoguense está na ponta do lápis ali tentando achar um jeito de escapar. O Botafogo está numa situação muito delicada, tem 20 pontos do Campeonato Brasileiro. O primeiro não rebaixado tem 25 pontos, embora tenha um jogo a mais que o Botafogo, mas os outros já tem de 28 para cima. Então o Botafogo está numa situação realmente mirando ali, olhando talvez com 8 pontos de diferença para alguém que vai brigar. O Vasco tem um ponto a menos do que o Sport, tem 24. Curitiba 21, o Goiás com 16, esse time, o Goiás praticamente a gente já está considerando aí meio que rebaixado. O Botafogo está quase entrando nessa lista. Mas aí você pergunta, mas por quê? Com 20 pontos o Botafogo não pode buscar os 45 pontos? Pode. O Botafogo tem jogos ainda para isso, o Botafogo tem só 23 jogos do Campeonato Brasileiro, tem quase um turno inteiro para fazer isso. O problema é o que o Botafogo tem pela frente. Esse é o grande problema. O Botafogo tem um jogo para repor contra o São Paulo, que é fora de casa, e os outros jogos do Campeonato de Botafogo tem muito mais jogos fora de casa do que dentro de casa. E entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai jogar 7 partidas. E o Botafogo vai jogar 2 delas em casa. Então, 5 fora, 2 em casa, entre os 8 primeiros colocados, que são seguramente os times mais difíceis de serem batidos nesse momento do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Botafogo é realmente muito, muito complicada. Eu fiz uma tabela aqui, eu fiz uma tela para que o botafoguense consiga enxergar um pouco melhor o tamanho do drama e para ele entender onde é que estão as contas que ele pode ou não buscar esses 45 pontos para tentar sair de um rebaixamento mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Então vou botar aqui na tela os jogos. E eu separei por 3 grupos, tá? Então o grupo de Z4, onde o Botafogo faz parte, portanto sobram 3 times. O Botafogo ainda joga contra Vasco, Curitiba e Goiás, os 3 jogos como visitante. Né? O Botafogo não vai mandar nenhum desses 3 jogos de confronto direto contra os times do Z4. Aí vem do 9º ao 16º lugar, que em tese são os times que eventualmente o Botafogo pode buscar para tirar um deles dessa posição e colocar no lugar dele na zona de rebaixamento. O Botafogo aí sim joga 4 partidas dentro de casa, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Sport, e o Ceará fora de casa. Talvez, inclusive, só para confirmar aqui, deixa eu até abrir a tela para não falar uma bobagem aqui enquanto eu estou mexendo aqui. Ó, o jogo contra o Ceará é o último jogo fora de casa. Se o Ceará tiver uma situação confortável, pode ser que esse jogo, mesmo sendo fora de casa, deixe o Botafogo jogando numa condição tranquila. Então vamos ser otimistas e vamos imaginar que o Botafogo vença os 5 jogos que ele tem entre o 9º e o 16º lugar. Todos os jogos em casa o Botafogo vai vencer ali, e mais o Ceará, que pode já estar com a vida resolvida na última rodada, jogar com o time reserva lá e o Botafogo fazer. Nós estamos falando de 15 pontos. 15 com 21 são 35, vão faltar 10. De onde é que o Botafogo vai tirar esses 10 pontos? Aí o Botafogo tem os outros jogos dos times que estão no G8 do Campeonato Brasileiro. Né? Entre esses times do G8, o Botafogo joga apenas contra Grêmio e São Paulo dentro de casa. E joga o São Paulo também fora de casa nessa quarta-feira, reposição do primeiro turno. Todos os outros jogos o Botafogo não tem o papel de mandante. E evidentemente, né, ninguém é bobo, sabe que esses são os jogos em tese mais difíceis do Botafogo conseguir algum ponto. Então, se você imaginar, vamos ser otimistas, Botafogo ganha os 2 jogos em casa, do Grêmio e do São Paulo, olha só, sem torcida e tal. Vamos ser muito otimistas aqui. O Botafogo faz mais 6 pontos. Vão faltar 4, que o Botafogo vai ter que buscar fora de casa ou contra alguém do G8, ou então contra um adversário direto do Z4. Ou seja, para o Botafogo conseguir se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo que nós estamos vendo na tabela que eu coloquei aqui, o Botafogo vai ter que vencer todos os jogos que ele tem que vencer e arrumar, ou seja, o Botafogo teria que ganhar todos os jogos em casa, tá? E ainda arrumar mais 4 ou 5 pontos fora de casa. Dá para arrumar esses 4, 5 pontos porque Fluminense e Vasco são clássicos? Dá. O difícil é imaginar que esse Botafogo, totalmente irregular da maneira que vem jogando, totalmente quebrado e torto dentro de campo, vai conseguir fazer e manter a regularidade de vencer todos esses jogos. Nesse momento, o natural seria numa briga como essa, pode voltar a imagem aqui, seria o quê? O Botafogo chamar a torcida e falar, olha, vamos... Não tem torcida. Não tem ambiente. São eles por eles. Não tem a história da camisa, da mística, do ambiente, da torcida, do engenhão, não tem nada disso. O Botafogo simplesmente vai ter que jogar futebol contra esses times. E esse é o grande problema. Se você colocasse e falasse, olha, nós vamos encher o estádio, fazer uma campanha, ingresso a R$1, botar 40 mil pessoas no estádio, tudo bem, pode ser que o Botafogo em casa realmente se torne um time muito difícil de se bater, mas não tem, não pode entrar torcida. Então o Botafogo não tem outra arma que não seja melhorar o seu futebol e ganhar essas partidas. Vocês viram pela tabela que eu coloquei, a situação é bastante dramática, o Botafogo vai ter que fazer algum milagre para conseguir escapar da Série B no ano que vem. A coisa já ficou muito complicada e a tabela não ajuda o Botafogo. A tabela do segundo turno do Botafogo ela é muito mais difícil do que a do primeiro turno. Por quê? Porque os times mais fortes do Brasil vão receber em casa o Botafogo no segundo turno.
Tudo bem que talvez a gente não imaginasse, entre os 8 primeiros, a gente não imaginasse que o Fluminense estivesse ali. Mas tirando o Fluminense, todo mundo sabia que Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras, todo mundo tá, né? A gente sabia que esses times iam estar entre os primeiros. E o Botafogo vai ter desses 7 jogos, 2 apenas dentro de casa e o restante, todos eles fora de casa. Os jogos dentro de casa que ele tem para fazer entre o 9º e o 16º colocado, Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Sport, são jogos que dá para o Botafogo ganhar e o Botafogo tem até a obrigação de ganhar se quiser respirar. O jogo contra o Ceará, como eu disse, é uma possibilidade de se tornar um jogo um pouco mais fácil. Então tem 5 jogos aí que o Botafogo pode se virar. Vasco, Curitiba e Goiás, jogos diretos, só que se não tem torcida do Botafogo, também não tem para o adversário, né? Então o Botafogo pode mirar nestes 5 jogos aqui do meio e mais aqueles 3 ali e enxergar ali a sua salvação, mas vai ter que fazer um gabarito, vai ter que gabaritar, vai ter que ganhar quase tudo. E isso, evidentemente, é extremamente difícil para o Botafogo conseguir fazer, até pelo que está jogando de futebol, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem e tal. Seria uma arrancada muito impressionante e o Botafogo vai ter muita dificuldade. Eu chamei de milagre na manchete desse vídeo, porque isso é quase um milagre, é quase o que o Fluminense fez em 2009, né? É muito improvável que o Botafogo consiga essa sequência de resultados neste final do Campeonato Brasileiro. Aí resolvi fazer essa tabela para puxar e para ter noção de se era possível ou não. Por quê? Mais ou menos aquela classificação planejada que eu faço. Por quê? Porque em 2007, quando o Flamengo devia 10 jogos, se eu não me engano, por causa do Pan-Americano, o Flamengo estava na zona de rebaixamento quase. E eu comecei a fazer as contas e falei, peraí, o Flamengo tem 9 jogos em casa, onde 7 deles são tranquilos de ganhar. Se o Flamengo ganhar esses 7, o Flamengo está no G4, não está na... E aí fiquei com essa história e desde então eu faço essa classificação planejada baseada nos resultados prováveis e nos adversários que você vai enfrentar, e não necessariamente na tabela. Porque quando você olha para a tabela, você vai falar, tem X jogos para ser disputados, eu posso fazer tantos pontos. Não. Contra quem você vai jogar? Aonde? Em casa ou fora? Esse é o ponto. E na hora que eu levantei os jogos do Botafogo dentro ou fora de casa, G8, separando e tal, realmente a situação do Botafogo é muito mais complicada do que simplesmente buscar X pontos para se classificar. Os adversários do Botafogo, a tabela não ajuda em absolutamente nada, como vocês viram. Então, acho que o Botafoguense, e é engraçado porque dessa vez nem o Botafoguense não pode ajudar muito, né? Porque ele não pode ir no estádio, não tem nada que ele possa fazer, no máximo ser sócio torcedor, se bem que eu também não tenho nem coragem de pedir pro Botafoguense para ser sócio torcedor e se engajar num clube que tá fazendo ele sofrer com 1000 gestões problemáticas e tal. Mas essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. É bem pior do que parece o cenário do Botafogo e provavelmente ali ao lado do Goiás ele vai se tornar ali o grande favorito, infelizmente, a se tornar o rebaixado desse ano no Brasileirão. Mas camisa tem, né? De repente, vai que...